em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, ainda de pé. Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 5. A partir do verso de número 24. Melhor, a partir do verso 25. Eu quero dizer que é muito bom ter você aqui nessa manhã de hoje. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tome o seu lugar glorificando o nome de Jesus. Esse chorinho é maravilhoso, irmão. Esse chorinho de madrugada muda a nossa vida por completo. Ai, que coisa linda. A gente acha uma gracinha, né? De madrugada, 3 da manhã, hein, Reinaldo? E se demora a dar o papai, irmão. Mas é uma bênção de Deus. Escuta, Jesus nesse texto, ele tinha acabado de ser rejeitado numa cidade. Ele chega num lugar chamado Genezaré. Lá tinha um homem que era possesso de um espírito maligno. Na verdade, ele não era possesso por um espírito maligno, mas a Bíblia vai dizer que ele era possesso por uma legião de demônios. Ou seja, era muito mais do que um demônio. Era uma legião que dominava a vida daquele homem. E diz a Bíblia que ninguém conseguia conter esse homem. Mas no dia que Jesus chega, e eu quero dizer para você, onde Jesus chega, tudo é transformado. E eu quero dizer que Jesus chegou aqui hoje, tudo vai ser transformado na sua vida. Se você abrir o teu coração para Ele e deixar Ele chegar no seu coração, tudo vai ser transformado na sua vida. O caos é transformado onde Jesus chega. Sabe, o pior quadro que você pode pintar, aonde Jesus chegou, Ele transforma o ambiente. Quando Jesus chega nesse lugar, esse homem possesso de uma legião de demônios começa a gritar, e o demônio que estava na vida dele começa a dizer: você vem nos atormentar. E o demônio diz assim: olha, deixa a gente ir para os porcos. E Jesus dá uma ordem, os demônios vão para os porcos se jogam num precipício.
E quando os homens da cidade vão saber disso, o versículo de número 14 diz assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram um endemoniado, que tivera uma legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e tiveram o quê? Temeram. Escuta, a multidão sai, o povo sai para ver o que aconteceu, porque aquele homem causava pânico, medo, temor em quem via ele. Quando chegam, encontram o homem em são, vestido, sentado, em pleno juízo. E diz a Bíblia que eles temeram, sabe por quê? Porque de verdade muitas pessoas já tinham tentado fazer alguma coisa, mas ninguém teve sucesso, porque uma legião de demônios tomava a vida daquele homem. E diz a Bíblia no versículo de número 16: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que aconteceram endemoniado acerca dos porcos. Verso 17 é o que mais me choca nesse texto. E diz assim: entraram e rogaram-lhe para que se retirasse da terra dele. Esse retirasse da terra deles, eles estavam dizendo para Jesus, sabe o que? Sai daqui. Escuta, tem gente que está tão acostumado em ver o caos, que quando o milagre acontece, eles ficam tão, pasmos, tão admirados, e não conseguem receber Jesus, mas afastam Jesus. E diz o texto que Jesus é rejeitado naquele lugar. Jesus foi rejeitado não porque fez algo de ruim. Jesus foi rejeitado não porque aquele dia ele causou dano. Não, Jesus foi rejeitado porque libertou um homem que estava cativo. Mas nem no tempo da sua rejeição ele deixou de operar um milagre. O verso 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicara o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Escuta, aquele homem que já não era mais um endemoniado, ele estava suplicando, dizendo: Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu entrar no teu barco, deixa eu caminhar junto contigo, deixa eu fazer parte da tua companhia, deixa eu fazer parte da tua turma. Eu quero viajar com o Senhor, eu quero ir anunciar as boas notícias com o Senhor. Só que a Bíblia diz, versículo 19: Jesus, porém, não permitiu, mas lhe ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor fez, como teve compaixão de ti. Eu quero te dizer, você vai voltar hoje para a sua casa e você vai anunciar o que Jesus está fazendo na sua vida. Você vai voltar para os seus e você vai anunciar o que Jesus está fazendo na sua vida. Você vai anunciar para aqueles que estão perto de você o que Jesus está fazendo na sua vida. Só que olha que lindo, versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos... Escuta, eu quero dizer para você que a obra que Jesus começou a fazer na sua vida, a obra que Ele está realizando na sua vida, quem ouvir a obra que Deus está fazendo, vai se admirar e vai ficar maravilhado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aonde a mensagem do Evangelho chega, aonde a mensagem de transformação do Evangelho chega, as pessoas ficam maravilhadas. Eu quero dizer que hoje eu fiquei maravilhado. Hoje na nossa turma, na nossa classe, eu estou dando aula para o primeiro módulo da Escola de Crescimento dos Aliançados. Eu quero dizer para você, se você não está fazendo, você está perdendo uma oportunidade tão grande de você crescer na sua vida. Eu estou dando aula para o primeiro módulo, a pastora dá aula para o segundo módulo, e quando acabar o culto aqui, eu vou dar aula para o terceiro. E eu falei para a Cristiane, a gente veio de um final de semana, de uma batida bem frenética, quinta-feira, sexta-feira, sábado, ontem a partir das 2 a gente estava aqui, fomos até, a gente chegou em casa, já ia dar 11 horas da noite, e a Cristiane falou assim: amanhã vai ser, de manhã a gente tem que estar cedo na igreja. Eu falei: eu acho que eu vou cancelar o terceiro módulo. A grande maioria participou. Irmão, eu estou tão bem que eu não vou cancelar não. Eu estou tão feliz, irmão, que a gente vai ter a aula. E se você não trouxe tua marmitinha, se prepara para o jejum forçado. Porque eu estou com vontade de dar aula hoje, irmão.
Porque essa turma do primeiro módulo me inspirou tanto. Sabe, eu dei 3 aulas até agora no primeiro módulo. A gente já deve estar no 9º encontro. E desses 9 encontros eu só consegui dar 3 aulas. Porque está rendendo tanto. E na última aula eu falei, olha, como a gente não vai fazer uma prova de avaliação, eu separei tudo que a gente compartilhou em 4 grupos. E eles hoje iam dar aula para mim. E eu sentei na última cadeira. E os grupos foram dando aula. Pega um papelzinho que está aí dentro da sua bolsa aí. Não, isso eu tenho que mostrar, irmão. Que eu fiquei envergonhado. Tem um papel aí. Isso, esse aí. Me dá aqui, irmão. Obrigado, Duda. Eita, Deus vai dar outro novo. Uma turma. Xerox. Para todos. Como surge a nova criatura. Eu falei, vou parar de dar aula. Está dando aula para quê? Caramba, tem gente que está dando aula melhor do que eu. E eles começaram a falar, um após o outro. A Evelyn está ali, deu uma aula sobre novo nascimento, nova criatura e velha criatura. E eu guardei. Qual o nome da célula? O nome da célula? Mitose. E alguém falou assim, eu faltei essa aula. E eu pensei comigo mesmo, essa aula eu já tive há tanto tempo que eu nem lembro da mitose. Mas a mitose é as células se multiplicando. E elas se multiplicam segundo a origem. E a Bíblia vai dizer que Adão era pleno. E o propósito de Deus era que acontecesse uma mitose. Que Adão se multiplicasse em outros tantos Adãos. Só que dentro daquilo que Deus criou, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus queria que Adão fosse esse multiplicador, que acontecesse a mitose e muitos Adãos iguais ao Senhor se multiplicassem. Mas só que o Adão, a gente botou uma fruta lá na aula. Não tem nada a ver, coitada, com a maçã que eu gosto tanto. Mas o Adão mordeu. Vamos pensar que é maçã. Está gravando? Quem vê isso na internet vai chamar de herege. Pastor da maçã mordida. Escuta, lá na aula a gente... Irmão, pensa numa jaca então. Você que é muito crítico, pensa no abacaxi. Mas o Adão comeu uma fruta. E quando ele come, o pecado é consumado. E aquele projeto original, aquela célula perfeita, ela foi se deteriorando. Sabe, o pecado foi agravando. E por isso que a gente está vivendo hoje uma humanidade desse nível. Por quê? Porque se replica e se multiplica segundo a origem. Mas a Evelyn bem falou e ensinou para a gente na aula que o primeiro Adão, e ela ficou com raiva do primeiro Adão. Ela falou, eu não comi maçã nenhuma. Eu não mordi fruta nenhuma, estou pagando preço por causa dele. Mas a Bíblia vai dizer que o último Adão, Jesus, ele veio, sabe, para redimir aquilo que o primeiro Adão caído deformou. E em Jesus, eu e você experimentamos do novo nascimento e a gente começa a reproduzir a vida de Deus. E quando a vida de Deus começa a ser reproduzida na nossa vida, eu quero te dizer que quem vê a vida de Deus sendo reproduzida em nós, fica admirado e maravilhado. Eu quero declarar em nome de Jesus, que assim como na vida desse homem, que a Bíblia não vai citar o nome dele, só diz que era um endemoniado, que ele tinha uma legião de demônios. Ou seja, a célula original estava toda deformada, mas um dia a glória de Deus impactou a vida daquele homem, e aquele homem agora renovado, restaurado, liberto pelo poder que há no nome de Jesus, ele estava deixando as pessoas admiradas. Eu quero declarar que isso está acontecendo aqui nesse lugar hoje. Aqui hoje está acontecendo uma transformação. Pastor, está mudando o corpo? Não. Mas está mudando
o teu interior está sendo transformado. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, eu pensei que o senhor fosse falar desse homem. Não, eu quero falar de uma mulher que também experimentou dessa transformação de Deus que acontece dentro de nós. Pastor, qual o tema dessa mensagem hoje? Dê o que você quiser, mas eu quero chamar um Deus que transforma a nossa vida. Um Deus que transforma aquilo que estava deformado, Ele dá uma nova forma. Eu quero dizer para você, eu não sei como está a tua família, se sua família está toda deformada. Eu não sei como está o teu coração, se o seu coração está todo, está todo revirado. Se o mundo deformou toda a seu caráter. Mas Jesus está aqui para dar uma nova forma, para colocar você numa nova forma. E essa forma é a palavra dele. A palavra dele transforma, renova, restaura. A palavra dele, ela traz o novo de Deus à nossa vida. E o texto diz, versículo de número 21, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E o iniciozinho do versículo 24 vai dizer assim: Jesus foi com ele. E eu quero dizer que você vai embora daqui quando a gente terminar o culto, e Jesus quer ir junto com você. Você vai voltar para o seu trabalho na segunda-feira e Jesus quer ir junto com você. Você vai voltar para a escola na segunda-feira e Jesus quer ir junto com você. Você vai voltar para a cadeira da faculdade na segunda-feira e Jesus quer sentar naquela cadeira junto com você. Você vai encarar os desafios da sua casa, mas eu quero dizer que você não vai mais sozinho, porque se hoje você convidar a Ele, Jesus vai com você. Você quer ir com Jesus hoje, meu irmão? Diz a Bíblia que Jesus vai junto com ele. E o versículo 24 continua e diz assim: mas uma grande multidão seguia Jesus e apertava ou comprimia Jesus. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e que muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, vindo a piorar. Escuta, Jesus está numa situação de perigo. A filha desse chefe da sinagoga, chamado Jairo, estava à beira da morte. A menina tinha 12 anos. Estava preparada uma festa para ela, e todo judeu faz uma festa de 13 anos para a moça. É chamado bar mitzvah, ou bat mitzvah para a moça, onde ela se transforma numa filha do mandamento. O salão já estava pago, o buffet já estava preparado, mas a menina veio cair doente. E aquele pai vai até Jesus e diz: olha, eu suplico, por favor, vai até minha filha, impõe as mãos sobre ela para que ela viva, porque ela vai ser salva. E diz a Bíblia que Jesus foi com ele. Só que no meio do caminho, uma multidão começa a apertar Jesus, e uma mulher, que também 12 anos, a mesma idade da menina, estava padecendo por uma situação. Escuta, ela sofria de uma hemorragia. Tem gente que está aqui hoje, que você também está sofrendo de uma hemorragia. Pastor, uma hemorragia no corpo? Não, é uma hemorragia na tua alma. Sabe, é algo que está esvaindo da sua vida. Tem gente que está sofrendo uma hemorragia no casamento. Você está vendo a cada dia o teu casamento se deteriorando.
Tem gente que está vivendo uma hemorragia na vida financeira. Cada dia você vê, sabe, mais e mais situações difíceis na sua vida financeira. Tem gente que está vendo uma hemorragia na sua vida profissional. Por mais que se esforce, por mais que faça, por mais que se desenvolva, não consegue ter, sabe, resultados na vida profissional. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, naquele dia, ela vai até Jesus e ela tem um encontro com Jesus. E eu quero dizer que você veio nessa manhã para você ter um encontro com Jesus. Jesus marcou esse encontro com a gente hoje. Jesus marcou esse encontro comigo nessa manhã de hoje. Jesus marcou esse encontro com a gente, todo o encontro que Jesus marca. Escuta, a Bíblia, ela resiste a diversos encontros que Jesus teve com diversas pessoas. Jesus marcou um encontro com uma mulher na beira do poço. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos e o marido que ela estava não era dela, ela estava em adultério. Mas Jesus aquele dia marca um encontro com ela e a vida daquela mulher é transformada para sempre. Jesus um dia estava saindo de Jericó e tinha um cego na beira do caminho. E aquele cego estava esperando uma esmola, mas aquele dia Jesus marcou um encontro com aquele cego e trouxe vista àquele cego. Aquele cego voltou a enxergar. Eu quero te dizer, Jesus marcou um encontro com você hoje. Pastor, mas foi eu que quis vir. Não, foi Ele que marcou esse encontro com você. E Ele marcou esse encontro com você, sabe por quê? Porque Ele quer mudar a sua vida e a sua história. Assim como Ele mudou a mulher do poço, assim como Ele mudou o cego de Jericó, assim como Ele mudou essa mulher, que a Bíblia não vai mencionar o nome dela, só diz que é uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas olha o que diz o texto, versículo de número 26. Muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Talvez tenha gente que esteja me ouvindo e diz assim: pastor, parece que nos últimos tempos a minha vida só tem piorado. Mas eu quero te dizer que se você marcou um encontro com Jesus, hoje tudo pode mudar. Hoje tudo pode ser transformado na sua vida. O versículo de número 27 diz assim: tendo ouvido o quê? A fama de Jesus. Eu aprendi hoje, quando a Vívia estava falando sobre como nasce a nova criatura, que em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer que você está ouvindo a palavra de Deus. Fé está sendo gerada no seu coração. Aquela mulher começou a ouvir a respeito da fama de Jesus, e fé começou a brotar nela. E diz a Bíblia, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, ela tocou as vestes de Jesus. Um outro evangelho vai dizer que ela ouve a fama de Jesus e ela diz consigo mesmo, ela fala para ela mesma, ela diz: se eu tão somente tocar as vestes dele, eu vou ficar curada. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela vai, sabe, rompendo com as multidões. Eu quero dizer que tem uma multidão que você também precisa romper. Tem uma multidão que está fazendo oposição para você não chegar até Jesus. Eu não sei qual tipo de multidão tem oposto você, ou tem impedido você de você se aproximar de Jesus e tocar em Jesus com fé. Mas eu quero te dizer hoje: rompa com toda a multidão que está diante de você e vá até o Mestre, toque nele, porque dele hoje vai sair poder, e quando sai poder dele, a nossa vida é mudada, meu irmão. A Bíblia diz no versículo de número 29, 28 diz assim: porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Verso 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu. Irmão, graças a Deus eu nasci homem.
Louvado seja Deus, eu glorifico a Deus sempre. Lá em casa, irmão, são 4 mulheres. E você sabe o que eu estou dizendo, minha irmã? Aleluia, glória a Deus. E sobra para mim a tarefa de ir no mercado, na farmácia. Teve um dia que a mulher da farmácia ficou me olhando, quase que eu falei, não é para mim isso. Não é para mim. E eu estava com um pacotão maior. E vocês sangram, irmão. É muito estranho. Eu nem quero saber como é. Nem imagino. Eu sei que vocês ficam muito diferentes. Se irritam mais, brigam mais com a gente. Elas ficam... Se transforma. Eu falo, Deus, quem está nesse corpo? Quem está aí, Senhor? Eu costumo brincar com algumas, falando navalha na carne, porque está sangrando. Escuta, essa mulher vivia isso 12 anos. Só que além do humor, dos hormônios, o corpo começou a ficar debilitado. Além do corpo, ela padeceu na mão de vários médicos e tudo que ela tinha, ela foi perdendo. Mas ninguém resolvia. Mas um dia ela decidiu: se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Eu só preciso tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Um dia eu estava passando muito mal. Não tinha remédio que solucionasse o meu problema da minha pressão arterial. Porque o problema estava aqui na minha alma. Eu fui no médico, o médico aumentou a dosagem. Eu falei, doutor, já estou tomando 2 comprimidos. Ele não baixou. Eu falei, não, só está aumentando. E eu lembro que eu entrava numa crise. Começava a tremer. Coração, parecia que ia sair pela boca. E um dia, estava eu e ela na sala de uma casa que estavam nos recebendo. Eu tive que me afastar da igreja 1 mês. Eu nunca tirei férias na igreja. Eu me afastei 1 mês, fiquei 30 dias fora da igreja, para ver se eu conseguia controlar a minha pressão, para ver se eu conseguia melhorar na saúde. Eu lembro que o Eduardo, a Márcia não está aí não? Está lá fora, o Eduardo não está aí hoje. Eu falei, olha, vocês vão assumir a igreja. Eu preciso sair, porque senão eu vou morrer. E na primeira noite que a gente estava naquela casa, eu falei, Cristiane, estou passando mal. E essa mulher crente pra caramba, irmão. Ela vivia com um vidrinho de óleo no bolso. Ela vivia com 1 litrão de óleo na bolsa dela. Aparecia um demônio, ela já sacava o óleo e tinha um negócio até de espirrar. Já ligava o modo crente e já repreendia o demônio. E ela pegou o óleo, orou por mim, falou, amor, melhorou. Eu falei, estou piorando. E ela, não, vamos orar. Eu falei, eu estou passando mal. Ela falou, então, vamos orar. Eu falei, então ora. E ela orava, quando acabava a oração, está melhor? Eu falei, não, está piorando. E quanto mais orava, piorava. E eu comecei a me tremer. Eu falei, Cristiane, minhas mãos estão ficando todas geladas, até em cima do meu braço está ficando gelado, estou sentindo um gelo, parece que eu estou morrendo. Vai lá chamar o casal para me levar para o médico, por favor, preciso ir para o hospital. Aí ela foi, bateu na porta do casal, bateu de novo,
Irmão, ninguém ouvia, parece que Deus botou um fone de ouvido no ouvido do pessoal. Ninguém ouvia, ninguém acordava. Ela desceu as escadas da casa e falou assim: amor, ninguém atende. E eu entendi naquela hora, eu falei: eu preciso usar a minha fé. A fé que eu prego tanto na igreja, a fé que eu falo tanto na igreja, chegou a hora de eu usar. Falei: Cristiano, eu vou orar. Eu sentei no sofá, ela do meu lado. Eu estendi a mão, fechei o olho, eu falei: Deus, assim como a mulher, que eu já preguei várias vezes, do fluxo de sangue, ela estendeu a mão e tocou no Senhor. Eu também, pela fé, agora toco no Senhor. A Cristiane diz que eu comecei a tremer todo. Tremia. Passado alguns minutos, parece que eu voltei. Ela falou: como é que você está? Eu falei: não estou sentindo mais nada. Irmão, daquele dia, 2008, até hoje, nunca mais essa crise me atacou. Nunca mais a minha pressão foi lá em cima, nas alturas. Nunca mais eu me senti oprimido e senti, sabe, o gelo da morte tomar o meu corpo. Porque aquele dia eu decidi, eu falei: eu vou tocar no Senhor pela fé. Eu não sei qual o teu quadro, eu não sei qual a tua condição, eu não sei como você chegou, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você vive, eu não sei o que se passa com você. Eu sei de uma coisa: o mesmo Jesus que curou aquela mulher foi o mesmo Jesus que me visitou numa casa lá dentro de Nova Iguaçu. É o mesmo Jesus que está aqui hoje, e é o mesmo Jesus que está passando hoje por essas cadeiras, e Ele só quer encontrar alguém que tenha fé e diga: eu quero te tocar, Jesus. Eu quero tocar em você, Jesus. Eu quero tocar no Senhor. Porque como o pastor falou que essa mulher foi curada, como o pastor disse que ele foi curado, eu também quero ser curado. Eu não sei qual é a tua hemorragia. Se a tua hemorragia é no teu casamento, se a tua hemorragia é na tua vida profissional, se a tua hemorragia é na sua alma, porque tem gente que está com a alma sangrando, tem gente que está com a alma doente, ferida. Eu não sei que tipo de hemorragia você chegou aqui hoje, mas eu quero lhe dizer que o mesmo Jesus que curou a mulher que estava com hemorragia, que sangrava, o mesmo Jesus que tocou a minha vida naquela noite, a minha hemorragia era a minha saúde, o mesmo Jesus que já tocou em pessoas, que sarou, libertou, curou, deu nova vida, deu novo ânimo, cobriu no lugar das cinzas, Ele colocou óleo de alegria. Esse mesmo Jesus está aqui nessa manhã de hoje. Eu queria que você fechasse os teus olhos, pois eu quero orar a esse Jesus e pedir a Ele que Ele se manifeste com mais evidências aqui, que a presença dEle aumente nesse lugar. E se existe algum espírito maligno que tem oprimido sua vida, que pela presença de Jesus nessa manhã você seja liberto, que pela presença de Jesus nessa manhã você seja livre. Eu declaro livre agora. Eu declaro a liberdade do Espírito Santo. Eu declaro o poder de Deus lhe tocando nesse momento. Eu declaro a vida de Deus tocando a sua vida. E se você sente esse toque de Jesus, estenda a tua mão também, e se você precisa, toque nele. Aquela mulher ousou e ela disse: se eu tão somente tocar.
Mas ela não disse: eu vou tocar em Jesus. Se eu só tocar na roupa de Jesus, se eu só tocar na orla do vestido de Jesus, se eu só tocar numa parte da roupa do Mestre, eu vou ficar curada. E diz a Bíblia que aquela mulher toca. Imediatamente ela sente o poder de Deus tocando o corpo dela. E quando o poder de Deus toca o corpo daquela mulher, ela diz: eu estou sentindo o poder de Deus. E eu quero lhe dizer que o poder de Deus está aqui também hoje, tocando o seu corpo. O poder de Deus está aqui hoje para tocar a sua vida. Você veio para uma manhã de poder de Deus nesse lugar para tocar a tua vida, e você sair daqui e não ser mais a mesma pessoa. Deixe o poder de Deus te tocar nessa manhã. Estenda as suas mãos e toque Ele agora. Toque em Jesus. Toque em Jesus agora. Mas esse toque não é no campo das emoções. Esse toque é o toque que a gente toca pela fé. Então, se você tem fé, toque em Jesus agora, e toda hemorragia da tua vida vai ser estancada agora. Tudo aquilo que estava se esvaindo na sua vida: pastor, meu casamento está acabando, toque em Jesus. Minha família está acabando, toque em Jesus. Minha vida profissional está desmoronando, toque em Jesus. A minha vida financeira, toque em Jesus. O meu relacionamento com os meus pais, toque em Jesus. O meu relacionamento com os meus filhos, eu estou perdendo os meus filhos, toque em Jesus. Pastor, tudo à minha volta parece que está desmoronando, toque em Jesus. Feche os teus olhos agora e toque em Jesus pela fé. Toque nele. Toque nele. E à medida que você for tocando em Jesus, saia do seu lugar e venha até o altar, porque eu quero orar por você.